Eu quero trazer um outro assunto também, que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto sobre novas regras para emendas parlamentares. Vamos com a Marília Ribeiro, que vai explicar agora quais são os próximos passos, né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Pois é, né? Ontem a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto que trata das regras para as emendas parlamentares a partir do ano que vem. E agora os próximos passos é o seguinte, Evandro, ele vai lá para o Senado Federal para ser analisado. Nós também trouxemos, né, nesta terça-feira, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que era só a Câmara dos Deputados votar e aprovar esse projeto, que lá dentro do Senado Federal ele iria colocar como prioritário e ele seria aprovado nas duas casas até o final deste mês, né? Esse projeto, que é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, ele cria as normas de destinação e fiscalização de emendas individuais de bancadas estaduais e de comissão. Já a relatoria desse projeto lá na Câmara dos Deputados ficou com o deputado Elmar Nascimento, que estabeleceu para 2025 o pagamento de 11,5 bilhões de reais de emendas impositivas, que são aquelas emendas em que o repasse não é obrigatório, Evandro. Mas o texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal recebeu algumas críticas de organizações como, por exemplo, as organizações Transparência Brasil e Contas Abertas, que divulgaram uma nota em conjunto dizendo o seguinte, que o projeto tem deficiências e lacunas e não atende às exigências do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as emendas parlamentares no mês de agosto, numa decisão do ministro Flávio Dino, e depois o colegiado acabou acompanhando, né? Ainda de acordo com essa nota das organizações, a proposta contém falhas e omissões graves, como a não exigência de prestação de contas dos benefícios das emendas PIX. E para a gente poder finalizar, né, as organizações disseram, elas apontaram que o governo deveria ter um papel mais ativo nesse projeto que foi aprovado lá na Câmara e que os parlamentares seguem como meros indicadores de despesas, Evandro. Então agora esse texto vai seguir lá para o Senado Federal e a apreciação dessa matéria deve acontecer só a partir da próxima semana, Evandro. Valeu, Marília, obrigado pelas informações. E aí, Zé, o que você achou dessas questões que foram colocadas ali pela Marília sobre as mudanças que agora devem seguir para o Senado? Para a Câmara dos Deputados, e é um projeto em acordo ali de deputados e senadores, né? Para os deputados e senadores, foi feita a transparência total, mas já existem críticas, né, mostrando que existem pontos obscuros nesse projeto, ainda protegendo deputados e senadores. Qual é a lógica? O deputado e o senador quer mandar o dinheiro, e não é pouco dinheiro, 55 bilhões de reais, e esconder a mão, dizer, olha, eu não tenho nada com isso, mandei o dinheiro e pronto. O prefeito e o executor é que se virem. Não é assim. Geralmente, o dinheiro vai casadinho, vai para o município e já se sabe o que vai fazer com o dinheiro. Eu vou ser honesto aqui intelectualmente, o seguinte, dizer que as emendas parlamentares obedecem uma lógica de gabinete. Há os ladrões que roubam esse dinheiro, né? Mandam para um prefeito, bandido também, que divide o dinheiro e não faz nada de obra na cidade. Ou com empreiteiras. Há os altruístas, né? Os que usam a emenda por crenças. Há o Hospital do Amor de Barretos, que recebe muitas emendas do Brasil inteiro. Hospital do Amor de Barretos. O Henrique Prata faz um trabalho por aqui bem sucedido e muitos mandam e não esperam nada, até porque até de outros estados. E permanece essa possibilidade. E há os que entregam as emendas e querem votos. Então, eles entregam as emendas para os prefeitos fazerem benfeitorias, calçamento e tal, e recebem apoio do prefeito, que melhora a cidade, recebe apoio da população e devolvem votos. Então, veja bem que existem 3 tipos de uso da mesma emenda parlamentar e não devemos generalizar. Dizer que todos roubarão ou que todos serão honestos ou que todos serão altruístas, né? Então, esta é a realidade das emendas parlamentares. O que se discutiu foi a falta de transparência, sem saber quem mandou e para onde foi. Era assim em várias emendas. São as emendas de comissão, as emendas PIX, e é isso que viu o ministro Flávio Dino. Existem 2 problemas. O primeiro é que ministros dizem que ainda não está transparente,
E a outra que já falamos muito aqui, os deputados e senadores estão muito, a partir de agora, vamos daqui para frente. E os ministros do Supremo, não, nós temos que olhar o que vocês fizeram nas emendas passadas. Mas veja, a nova redação desse projeto, né, é claro que contempla algumas coisas, mas ainda deixa lacunas, até porque a gente está desafiando a criatividade dos nossos parlamentares, né? E essa criatividade parece infinita, principalmente quando é para defender os seus próprios interesses. Mas vamos lá, melhorou um pouco, está longe do ideal, mas de fato tem algumas coisas nas quais a gente pode identificar lá algumas travas, alguns filtros a mais para o escoamento, né, desse dinheiro que não deixa rastro. Ok. Mas veja, não é que algumas emendas, uma parte desses recursos tem que ter rastreabilidade, tem que ter publicidade, tem que ter as digitais. Não, a gente está falando de 100% desses recursos, porque é como numa empresa. O cara vai comprar lá, uma caneta, ele tem que justificar, tem que trazer nota, enfim. O fato é que eles têm que explicar para a sociedade por que ainda tem tanta gente descontente com essa história da rastreabilidade. E outra coisa, o projeto, como não poderia deixar de ser, ele é muito criativo. Ele estabelece o IPC como um índice para todo ano aumentar o volume das emendas. Não, Gustavo Segreste, a gente recebeu um projeto que não mantenha não, porque não tinha, né? Que não traga a transparência que foi exigida, é como se a gente tivesse discutido tudo isso para nada. E tem alguns ministros que em off do Supremo Tribunal Federal estão mencionando que tem essas lacunas que mencionava Piperno precisamente, sobretudo nas de comissão, nas emendas de comissão, porque aparentemente poderiam ser utilizadas por alguns políticos que são mais influentes e, de novo, sem a necessidade de transparência. Mas a aparência desse projeto primeiro, deverá ser aprovado. Se aprovado pela Câmara, passa para o Senado. Se ratificado, sancionado pelo presidente, a chance de que isso volte ao Supremo em 2025 é gigantesca. Fala, Gani. Olha só, eu também dei uma olhada no projeto. O projeto não resolve uma das principais lacunas. Qual que é, Evandro? É o critério de distribuição das emendas. Então, coloca ali como obrigatório o destino das emendas, vai para um determinado hospital, mas a gente já sabe isso, né? Isso já ocorre dessa maneira, né? Vai para um hospital lá na cidade do estado de Goiás, por exemplo. Mas qual foi o critério de distribuição? Que exatamente esse é o grande problema, porque você concentra muito poder na casa e na mão de alguns caciques.